Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Nós estamos no mês da mulher, né? Todas as atividades inclui alguma programação referente ao Dia da Mulher, que vai ser no dia 8, domingo, dia 8, domingo. Dia 8, domingo. É a Semana da Mulher. A semana inteira é a Semana da Mulher. Uma das atividades que eu vi hoje no programa Boca do Povo foi o abraço que as mulheres do PDT vão dar na Casa da Mulher Brasileira. Então, o marco, a referência que nós temos aqui para Dia da Mulher é exatamente a Casa da Mulher Brasileira. E como eu disse no meu comentário de ontem, no programa Boca do Povo, e também aqui nesse meu programa, é que a gente tinha que sair da fase da preocupação e entrar na fase da comemoração. E o que se tem hoje, infelizmente, é só preocupação. Preocupação trazida principalmente por um assunto que eu focalizei ontem aqui, com muita insistência e até uma certa impertinência, que é o machismo. Olha aqui, do machismo. Coloquei Mato Grosso do Sul como um estado nada lisonjeiro em matéria de proteção à mulher, proteção até que o Estado procura dar. O problema é que complicado. Eu estou vendo aqui no G1 de hoje, tem um mapa mostrando a taxa de feminicídios nos estados. E os dois estados, maiores estados do Centro-Oeste, que são Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, detêm as maiores taxas de feminicídio do Brasil, superior até à média brasileira. A média brasileira é 1,2 feminicídios para cada 100 mil habitantes. A de Mato Grosso do Sul e a de Mato Grosso, que está aqui, a de Mato Grosso do Sul, para você ter ideia. A de Mato Grosso, do nosso estado, a do Brasil, é 1,2. Cadê o Mato Grosso aqui, o Sérgio Cruz? Por que o Sérgio Cruz tem que se meter e fazer essas coisas? Eu não entendo. Mato Grosso do Sul. A taxa em Mato Grosso do Sul é de 2,1. No Brasil é de 1,2. E no Mato Grosso do Sul é de 2,1. Já pensou? É quase o dobro da média nacional por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. É uma média, uma taxa realmente... Isso em 2019, não tem cotado ainda esse bimestre de 2020. O Mato Grosso, nosso vizinho, é maior ainda. São 2,3. 2,3 por cada 100 mil habitantes. E lá o número de feminicídios, 39 no ano passado. 39. Aqui no Mato Grosso do Sul, ano passado, foram 30. Quer dizer, Mato Grosso
é o estado mais violento do Brasil no que tange o respeito à mulher. O maior número de feminicídios. Olha, é complicado. Vamos ver uma coisa aqui. Como é, por exemplo, São Paulo, por exemplo. São Paulo, taxa baixa. 0,8, menor que a média do Brasil. Mas foram 82 feminicídios. É claro, mais que Mato Grosso do Sul, até porque a média é calculada pelo número de habitantes. Mato Grosso do Sul tem 3 milhões e poucos de habitantes, e São Paulo tem 23 milhões e 530, quase 24 milhões de habitantes. Então, mas é grande, né? E o que tem que trabalhar nesta Semana da Mulher, Internacional da Mulher, exatamente em cima desses índices, né, que são simplesmente alarmantes. Falei ontem aqui sobre isso, o machismo. Não ficou bom, foi o machismo da Bíblia, né? O pessoal não gostou muito. Não gostou porque é tabu. Agora, gente, ó, a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas, né, esses tabus. Não pode falar sobre isso, pode falar sobre aquilo, não. Pode falar sobre isso. Você é herege se fala sobre isso. Você não acredita se falar sobre isso. Você tem que acreditar naquilo que é real, naquilo que mais se aproxima da realidade. Ninguém vai querer tirar aqui o misticismo das religiões, absolutamente é fundamental. Religião é religião, cada um eu respeitar de todos. Agora, eu sou curioso, então eu vou atrás, procurar, para poder comentar e não agradar ninguém, porque o comentário fica agradando gente aí tem que desconfiar dele. Comentarista, analista político, não tem que agradar ninguém. O jornalismo não é feito para agradar as pessoas. O que é feito para agradar as pessoas é show. Você quer agradar o público, os fãs do Michel Teló, faz um show com ele, aí se agrada. Mas eu tenho um assunto hoje que eu sempre tenho falado aqui, é um assunto recorrente. Esse negócio dos cartórios, né? Eu sou implicado com cartório. Os chamados cartórios extrajudiciais. Mesmo antes da tecnologia, né, avançada tecnologia, eu já era... Opa, calma aí, Sérgio Cruz. Eu já era cismado com esse negócio de cartório. Eu já defendia só os cartórios judiciais. O cartório que tem lá dentro do fórum, aquele cartório é necessário, né? Porque é um órgão diretamente ligado à justiça, é um cartório judicial e não extrajudicial. Sempre fui contra os cartórios. E eu estou vendo a notícia aqui na coluna do Giba 1, interessante, sobre a questão de cartórios. Olha a notícia. Os cartórios são os principais inimigos da modernização do Brasil, impedindo a adoção de soluções inteiramente digitais, como na Estônia, que virou referência para todo mundo. No país, na Estônia, e lá na Europa, leste europeu, qualquer iniciativa que ameace o setor
é barrada por poderoso lobby. Quer dizer, aqui no país, no Brasil, qualquer iniciativa que ameaça o setor é barrada por poderoso lobby. No ano passado, cartórios faturaram 16 bilhões de reais e não abrem mão do papel, carimbo, reconhecimento de firma, autenticação, escrituras e outros que são a base do faturamento bilionário dos cartórios. Para quem não sabe, na Estônia pode-se obter pela internet 99% dos serviços públicos, documentos e declaração de impostos. Certificado online. Lá é a assinatura digital que se usa para votar, fazer transações bancárias, acessar histórico de saúde e muito mais. Aí eu pergunto para quem está me acompanhando aí, obrigado ao Nelson Gonzalez, pessoal que está me acompanhando aí, é o seguinte: verdadeiramente, para que serve o cartório extrajudicial? Absolutamente para nada, a não ser para enriquecer um cara. Quer dizer, cada cartório tem um... Antigamente era mais democrática, né? Era menos individual. Hoje é um só. Antigamente o cartório era uma sinecura familiar. Família conseguia um cartório por intermédio, por inserção, por influência política, ele conseguia o cartório. Aí ele nomeava o filho, neto, bisneto, aquele que ia nascer, como tabeliões substitutos. Então morria o titular e entrava o substituto da família. E cobranças absurdas, né? Os preços que cartório cobrava e cobra tal. Depois veio a fase do concurso público. Acabou a história do tabelião substituto. Agora o notário, o tabelião é concursado. Ele faz o concurso, passa no concurso e assume o cartório. Então, já não existe mais o cartorário antigo, o cartorário de favores. Não existe mais. Está acabando. Quando o tabelião ainda é vivo, ainda vai. A hora que ele morrer, vai fazer concurso. Com a era o avanço da comunicação, até chegar à comunicação digital, aí acabou de vez a importância do cartório. Veja só que absurdo. O índio vende o carro aqui, para transferir o documento do carro, ele tem que ir lá no cartório. Aí o pessoal reconhece a firma na presença do cara que vendeu o carro. Uma coisa totalmente obsoleta, né? Na era digital, que tem assinatura digital, que você resolve tudo pelo computador e pelo celular, de repente tem que chamar o cartorário. Tem que ter um carimbo. O Brasil é o país do carimbo. Alguém te dá um documento, uma empresa qualquer, se não tiver o carimbo, aí aquele documento não vale. O cara disse, não, espera um pouquinho, cadê o carimbo? Como se o carimbo fosse uma coisa que é feita pela Casa da Moeda, né? Que ninguém pudesse fazer carimbo. Você vai no consultório médico, ele te dá a receita e tal, e põe o carimbo. Como se aquele carimbo fosse mudar alguma coisa, né? Se não tivesse o carimbo, fosse mudar alguma coisa na receita. Então, essas coisas precisam acabar. É burocracia. E burocracia que custa muito. Eu não conheço um cartorário pobre.
mesmo de pequenas cidades, de distritos. Eu não conheço. Quando não estão metidos em rolo, né? Tem alguns nessas cidades pequenininhas aí, o que mais dá é tabelião metido em BO. É o que mais você vê. Então, o que deve ser feito é acabar definitivamente com essa história de cartório extrajudicial. Se o cara passa no concurso, não é funcionário público, mas tem que fazer um concurso. Porque o cartório é um serviço público. Mas não é um serviço público. Cartório não é autarquia. Cartório não é uma repartição pública. Cartório é hoje uma verdadeira sinecura. É única e exclusivamente para botar dinheiro no bolso do cartorário, para distribuir alguma coisa com os poderes, né? Tem o poder, a procuradoria, cada um pega uma porcentagem e tal, feita uma sociedade ali, né? Sociedade. Onde quem fica com a parte do leão, desculpe, é o tabelião. Primeira coisa que ele faz, constrói um prédio bonito, né? Você vê os cartórios aqui em Campo Grande, todos eles têm prédios, né, bonitos, vidraria, né? E o cartório é uma mina de dinheiro. Você vai reconhecer, não tem serviço em cartório por menos de 30, 40, 50 reais. Faz tempo que eu não reconheço o filme e documento, mas vai reconhecer. Você paga para fazer o cadastro e depois você paga cada carimbo daquele. Você vai dar um carimbo, pá! Faz a rubrica lá e já pagou, já foi o dinheiro. Entrou a grana. Muita grana é o subsídio, o estímulo à burocracia. E fica competindo com os outros, porque o cartório lá de São Paulo cobra mais barato pela escritura, porque o cartório de Mato Grosso do Sul está cobrando muito. E fica aquela disputa, mas no fim quem paga é o contribuinte. A pessoa que paga, né? Paga. Aí eu fico indignado quando tenho que reconhecer uma firma. Para que reconhecer firma? É preciso ter, hoje, todo mundo tem que ter a tal de assinatura digital. Acabou esse negócio de papelada, né? Papel para lá, papel para cá. Eu estou acompanhando a evolução, faço muitas pesquisas, né, de história e tal. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro já praticamente digitalizou toda a documentação, inclusive alguns livros. Muitos livros, não todos, né? Claro que digitalizar a biblioteca inteira vai um século, mesmo com todo o recurso que a gente tem aí. Mas há muitos já foram digitalizados. Os jornais, por exemplo, do país, que cada exemplar foi enviado para a Biblioteca Nacional, já estão todos digitalizados e as pessoas têm acesso. Aqui, eu estou aqui, eu quero consultar um jornal de 1915, eu vou na hemeroteca e eu vou atrás do exemplar que eu preciso, a notícia que eu quero, está tudo já. Agora os cartórios não. Eles fazem questão do carimbo, da estampilha, né? Antigamente tem estampilha, não sei se ainda tem estampilha, tem selo, né? Tinha um selo, você põe um selo, carimbava em cima do selo. Para que serve isso? Apenas para sugar o orçamento de quem precisa desse serviço. É um serviço que poderia ser feito por
despachante, né? Você quer um contrato de aluguel, de financiamento de casa, de carro, você vai lá no despachante, o despachante faz. Já tem um modelinho pronto, é só preencher o nome e tal. O cartório cria as maiores dificuldades, né? Valoriza. Ah, isso aqui, fazer assim, livro tal. Tudo bobagem. Tudo bobagem. Tudo coisa que pode ser resolvida hoje via online. Como está aqui o exemplo, eu não estou achando não. Está aqui o exemplo da Estônia, um paísinho pequenininho, lá dos confins do leste europeu, que já automatizou tudo. Que já acabou com a boca dos cartórios e ninguém reclamou, pouca gente reclamou, porque cartorário tem meia dúzia. Tem meia dúzia de cartorário. Campo Grande tem 10 cartórios, tem 10 caras que ganham. Tem 10 caras que vão ficar ricos, já ficaram. Porque é uma mamata. O cartório é uma mamata. Uma grande mamata que precisa acabar nesse país. Então, o pessoal reclama, não, mas o Brasil não tem jeito. Tem jeito sim. É só ter coragem de encarar essas máfias que se formaram no país, cartório. Tem coisa aí que não precisa, são os excessos de tribunais, né? Para que tanto tribunal assim? O Brasil é o país que mais tem tribunal no mundo. Para cada coisa tem um tribunal. Tribunal eleitoral, tribunal militar, tribunal não sei o quê, tribunal do trabalho, tribunal... Que é tudo isso. Eu pergunto, precisa de tudo isso? Não precisa. Hoje, com o acesso à tecnologia moderna, fica muito mais fácil, né, você fazer tudo via computador. Vai lá no computador e faz as coisas. Está falado? Falei ontem aqui da cartilha. Tudo isso já de hora. Nossa, passa rápido, já falei tanta bobagem. Da cartilha do Bolsonaro, governo federal, lançou uma cartilha com recomendações ao governo para impedir a violência contra jornalistas, comunicadores, homens da imprensa. Legal, cartilha. A cartilha toda ela se traduz no seguinte dito popular parodiado, né? Editado. Faça o que eu faço e não faça o que eu mando. O correto seria faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. No caso do Brasil, a cartilha inverte. Você faça o que eu faço, mas não faça o que eu mando. Ele manda na cartilha que tem que tratar bem o jornalista, tem que respeitar os direitos do jornalista, o direito à informação. A arrecadação de Mato Grosso do Sul está aumentando. Em janeiro deste ano, a arrecadação com tributos chegou a 1 bilhão e 324 milhões de reais. Valor superior aos meses de dezembro e janeiro de 2019. Este assunto eu quero falar depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul.
Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. E a renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pois é, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, agradecer ao pessoal que está compartilhando o nosso programa nos grupos, né, vários grupos que a gente está acessando aqui, para levar essa nossa bate-boca aqui para o resto do Brasil. Câmara dos Deputados, Congresso Nacional mantém os vetos ao orçamento impositivo. Era a grande disputa, né, do governo, era exatamente isto. Vamos resolver esse problema. Tentou-se, primeiro, intimidar o Congresso e o próprio Supremo Tribunal Federal com aquela história da passeata, né, do dia 15 de março, que é uma passeata contra o Congresso Nacional, para fechar o Supremo Tribunal Federal, para botar o povo na rua. Achavam que iam fazer isso e intimidar o Congresso Nacional ia lá, ia fechar, votava direitinho os vetos, sem nenhuma negociação. Não deu certo. O presidente achou que ia dobrar na marra os senadores e deputados, mas teve que negociar. Negociou. Lá, o deputado foi lá, o presidente do Senado foi lá falar com o presidente da República e o presidente teve que negociar com os deputados. Tem muita gente que não entende, né? Muita gente que... Aliás, quem não entende são as pessoas que acham que dispensável o Congresso, o Supremo, que o país pode ser governado por apenas uma pessoa, ou um grupo, pequeno grupo, né? Combina e administra. Não é assim. Tem que ter diálogo dos poderes. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, tem que se afinar, tem que conversar. E essa conversa aí não é toma lá da cá. Essa conversa aí é uma conversa política totalmente amadurecida pelo tempo que nós já temos de democracia. O Congresso aprovou, o presidente vetou e o Congresso ameaçou derrubar o veto. O presidente recorreu ao povo, né? Ah, estão boicotando, tem chantagem. Quando eu falo governo, eu não falo necessariamente o Bolsonaro, porque quem falou isso não foi o Bolsonaro. A única participação do Bolsonaro nessa história aí foi
o compartilhamento de um vídeo, né, onde ele convida o pessoal para ir para a rua. Mas no vídeo não fala em fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal. Essa conversa foi estimulada pelo ministro Augusto Heleno. Ele foi o Frota, ele foi o general Frota dessa história. Depois eu conto a história do general Frota para vocês. Então, os vetos foram mantidos em troca de projetos que o presidente da República vai mandar para o Congresso para Após o impasse com o governo, os parlamentares mantiveram os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que entregaria ao Congresso o controle sobre a destinação dos recursos das emendas. Os vetos foram mantidos com 298 votos na Câmara, com apenas 2 pela derrubada. Diante do resultado, uma votação no Senado não foi necessária. Os parlamentares mantiveram vetos de Bolsonaro a 4 dispositivos da proposta no projeto de lei 51/2019. O poder dos parlamentares para indicar a ordem de prioridade das emendas, o prazo de 90 dias para o Executivo garantir o pagamento das emendas indicadas pelo relator do orçamento, o contingenciamento linear dos recursos e a previsão de punição caso o governo não faça as transferências. Há acordo entre lideranças para votar na próxima semana 3 projetos encaminhados pelo governo com novas regras para execução orçamentária. Muda, né? Eu acho um absurdo isso. Aliás, eu não consigo entender por que o que vem a ser orçamento impositivo. Se é orçamento, não pode ser impositivo, tá? Uma coisa não combina com a outra, né? Porque orçamento é previsão de receita e de despesa, mais de receita do que de despesa. Porque a despesa dá para você prever, agora a receita dá para você prever também. Só que a receita, a despesa, ela vai ter que ficar lá. A receita você não pode garantir. Hoje o Mato Grosso do Sul está festejando aqui um superávit, né, na receita, na arrecadação. Mas poderia não ter acontecido, poderia ter sido menos, né? Então você não pode criar um orçamento impositivo. Mas já que foi criado, que se crie também restrições, né? Porque como é que você vai colocar as emendas dos parlamentares acima das previsões de despesa do Poder Executivo? Não pode. Eu acho um absurdo isso. Eu não concordo com esse negócio de emenda impositiva. Emenda tem que ser emenda, vai se discutir emenda, emenda, está tudo bem, o deputado pode apresentar emenda. A emenda dele pode cair, pode ficar, mas ele pode apresentar. O que não pode, não deve, e eu acho absurdo, é exatamente esse negócio da emenda impositiva. De que tem que aplicar prazo de 90 dias, se não aplicar. Absurdo. Obrigado ao Guilherme Ormaí Molas. Falou uma vergonha a Câmara dos Deputados e STF. Oh, vejo por que uma vergonha. Né? Num regime democrático, não pode haver um regime democrático se não tiver poder legislativo, poder judiciário não é democrático. Quem é contra Congresso e contra STF é contra a democracia. Porque democracia é feita com esse tripé aí, ó, executivo, legislativo e judiciário. O executivo e o legislativo a gente é que coloca lá, né?
O judiciário quem coloca é o presidente da República. Se o Congresso não está bom, muda o Congresso. Vota certo. Escolhe parlamentares, não pela paixão que você, de repente, na campanha, ou no pacote, né? Querendo essa eleição do Bolsonaro aí, deputados em Mato Grosso do Sul foram eleitos no pacote. Tinha um pacote mais bem sucedido, que foi o pacote do Trotes, do Contar e da Soraya. Fizeram um pacote. Fizeram um pacote, embalaram com o Bolsonaro e jogaram. A maioria dos que votaram na Soraya não sabe nem quem é Soraya, nunca ouviu falar. Conheceu na campanha através da rede social. Muitos que votaram no Trotes não sabem quem é o Trotes, eu não sabia. Eu milito na imprensa aqui em Campo Grande desde 1963. Já vai para mais de meio século. Eu nunca ouvi falar em Tio Trotes. De repente, Tio Trotes vira deputado federal. Então, pacotão, deputado federal. Muitos que votaram no Tio Trotes, como votaram no Contar, Capitão Contar. Esse Capitão Contar foi o mais votado deputado estadual de Mato Grosso do Sul e nunca apareceu nas pesquisas. Na pesquisa nunca apareceu. Nunca vi o Capitão Contar politicamente nada, nunca, atividade política nenhuma. De repente, 70, 80 mil votos. Será que o povo sabia quem estava votando? Soraya Tronic. Nunca foi vereadora, nunca foi militante de partido, tal, de repente aparece senadora da República. Será que todos que votaram na Soraya conhecem a Soraya? Não. Muitos nem sabem quem é. Ah, está com Bolsonaro, então é gente boa, vou votar. E é assim que é feita a política no Brasil. E isso é que precisa mudar. As pessoas têm que votar, tudo bem, tem um partido, tal, vota no partido. Mas tem que ter o mínimo de zelo para escolher os candidatos do próprio partido. Quem é esse candidato aqui? Não, fulano mandou votar nesse. Aí vai e vota. Vota num pacote. Aí depois quer cobrar um congresso, né, que responda à sua expectativa. Não vai responder. Só vai responder no dia que você escolher o seu candidato. Escolher o seu candidato não pelo que ele fala, não pelo que falam dele, mas pelo que você conhece dele. Eu sei que o índio é um bom candidato. Eu vou votar no índio porque o índio é um excelente candidato. Porque eu conheço. Eu sei o seu currículo, a sua história. Quem votou no Bolsonaro sabia que estava votando no Bolsonaro, conhecia o Bolsonaro, porque ele era deputado há 30 anos. Então todo mundo conhecia, votou, não conheço o Bolsonaro, vou votar nele por isso. Quem não votou nele, não votou, mas conhecia, e não votou porque conhecia. Então é preciso que a gente tire da cabeça essa história da inutilidade dos poderes. Não existe democracia sem os três poderes. Sem os três poderes, isso aqui vai virar o quê? Uma Venezuela. Exatamente uma Venezuela, é o que nós não queremos. Porque crise a gente já tem, né? A crise do coronavírus, a crise econômica a gente já tem, financeira a gente já tem. Agora, com a crise política por cima, vira uma Venezuela. Uma Venezuela de direita. Porque a Venezuela que nós temos hoje, não se sabe se é de esquerda ou se é de direita. Os direitistas acham que é da esquerda, porque não está dando certo, né? Tudo que não dá certo é da esquerda.
Então, gente, o Guilherme, a Câmara e o Supremo não são uma vergonha. Vergonha, alguns elementos estão lá dentro. Vergonha do eleitor que votou errado, que votou mal, que votou no oba-oba e no pacote. Ah, tinha um pacote aqui, ó. Me mandaram votar nesse pacote aqui, fulano, deputado, governador, presidente, então esse aqui que é o pacote que eu vou votar, porque fulano falou que gente fina. Só que ele não conhecia o cara que ele votou. E maioria esmagadora absoluta do eleitor brasileiro não sabe quem está votando para deputado, para senador, para deputado federal, deputado estadual, sabe, para governador ele sabe quem é. Para presidente da República também sabe. Mas não é só governador e presidente da República que fazem o poder. O poder é feito, é composto por todo essa complexidade filosófica aí de poder legislativo, poder judiciário, é que é feito disso aí. Não adianta querer mudar, porque é isso aí mesmo. Vamos embora? Vamos almoçar. Muito obrigado a você por sua audiência e até o próximo programa. Tchau, Pica-Pau.